genocídio, a fome. Não tinha como alimentar aquela população, então houve o quê? Um genocídio, um extermínio de milhares, de milhões de chineses para implantar esse sistema. A Rússia foi a que mais matou pessoas no mundo. O comunismo matou mais do que Hitler. Isso tudo está dentro dessa cronologia, porque essas nações serão julgadas. Você vê, pode se pregar o evangelho lá, na cortina de ferro, nos países da antiga cortina de ferro? Não pode. Mas isso é para quê? Para se cumprir o que está nas Escrituras. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, sobre as 70 semanas, o que já aconteceu e os episódios que estão acontecendo durante essa semana, a gente está atento. Ah, mas está tendo guerra, está tendo perseguição. Não, está tudo dentro do controle de Deus. Precisa acontecer essas coisas, mas são coisas sinais, como a gente viu na semana passada. Então a gente precisa estar muito atento. Aí eu pedi para o Paulo abrir lá em Joel 2, que é uma coisa muito interessante, Paulo, sobre aquela visão do escorpião, aquele que vem com cabelo branco. Joel 2. Acho que é 2, deixa eu ver aqui. Tem uma coisa interessante que também está aqui dentro do que a gente vai falar. Inclusive tem um louvor muito cantado nessa época. Está aqui, Joel 2, no versículo 3. Joel 2, 3. Tem microfone aí não, né? Eu vou falando aqui. Vê se consegue o microfone para me ajudar aí, Paulo. Então, enquanto vai vindo aqui, a produção está providenciando o nosso microfone. À frente dele vai fogo devorador. Atrás chama que a brasa de aqui. Minha tradução é revista atualizada, que é a revista corrigida, eu esqueci. Som. Pode falar, pastor Paulo. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Até o versículo 7. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como tisnatura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Aí tem a aparência dessas criaturas que vai chegar naquele período, né, da tormenta aqui na terra, o abismo vai se abrir e vai sair essas criaturinhas meigas que o pastor Paulo acabou de falar. Aí nós vamos ver em Apocalipse 9 quem são essas criaturinhas meigas, cabelo branco como as neves, saltitando pelos montes, e ele vem saltando pelos montes. Não tem essa dolor? Aí eu vou explicar para vocês onde saiu essa grande iluminação, né? Que não é inspiração, é iluminação. Apocalipse 9. Apocalipse 9, a partir do versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Minha tradução é a revista atualizada. E foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Essas criaturinhas aí que Paulo falou, é isso aqui, são gafanhotos com cauda de escorpião. Aí você vai ver o dano que vai acontecer. No versículo 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes também dado não os que matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecidas de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinham os couraças de ferro, o barulho das suas asas faziam era um barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja.
Tinham ainda a cauda como de escorpião e cifrão. Na cauda tinha o poder de causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, juízo. E eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. É o que Joel falou. A visão que ele teve, complementando aqui em Apocalipse, no capítulo 9. Então essas criaturinhas vão picar. E as pessoas vão ter uma dor durante 5 meses. Imagina, uma febre durante 5 meses. Tormento, que vai desejar a morte. Vai querer se matar e não vai conseguir morrer. Imagina. O cara vai subir lá no 30º, lá vai querer se jogar e não vai morrer. A morte vai fugir simplesmente deles. É o que a palavra está dizendo aqui. Nesse período vai acontecer essas manifestações. Aí, é a vacina? Não, não é a vacina. É o código de barra? Não é o código de barra. É a leitura ótica? Não é isso. O sinal da besta eu não sei o que vai ser. Mas é algo que vai impactar, isso eu tenho certeza. É algo que ainda vai ser criado de uma tal maneira que vai facilitar a vida de todo mundo. Eu acho que vai ser igual aquele período do terreno dos Jetsons. Lembra? Que tudo. O que você imaginar vai ter? É mais uma. Eu não acredito, dando a minha visão, estou falando que vai ser assim. Mas eu acho que vai ser assim, não. Vai ser uma coisa que vai ser com muita facilidade. Vai juntar o útil ao agradável. Você não vai precisar fazer nada. É não abrir, piscar de olho e está lá o que você quer, como se fosse uma mágica. Então a gente precisa estar atento, principalmente o que cantam por aí, o que falam por aí. Agora tem a unção do riso. Eu não sei como é que a pessoa vai no mundo ficar rindo o tempo todo. Tem a unção do atleta, irmão Miguel. Essa unção, o cara fica correndo no tempo todo. Corre para lá, corre para cá, mas ninguém ganha medalha. Né? Ninguém ganha medalha. Não, porque é o nosso atleta aqui, ele está brincadeira. Né? Então, estavam aparecendo essas coisas nos últimos momentos, e tem um camarada lá em Angola, que ele não toca no chão, ele é carregado o tempo todo. Vai estar com o pessoal da igreja dele. E a terra está impura. É o que está acontecendo, irmão. Mas o cara usa a Bíblia, mas o cara é profeta. É Deus falando com ele, não é. Deus fala, eu falei isso não. A gente precisa estar atento. Então, esse estudo de escatologia, algumas coisas, logicamente não vai dar para aprofundar, mas eu queria só tocar nesse ponto que eu achei importante. E às vezes a gente, pela inocência, por não conhecer o texto bíblico, a gente vai replicando certas coisas e induz a pessoa ao erro, né? Como as palavras que a gente viu aí, né? Como Ratibu, entre outras coisas. Amém, irmãos? Até aqui está tudo tranquilo? Alguma dúvida, desespero, pode falar, o momento é agora. Vamos lá. Vamos entrar agora em seitas e heresias. Vamos aí para a nossa apostila. Um momento tão esperado. Seitas e heresias. Eu não vou falar mal de correntes religiosas, não é esse o intuito. Eu separei algumas aqui para nós entendermos como é que funciona a coisa. Às vezes o camarada bate na nossa porta, é aquele camarada bonitão, boa pinta, né? Cheirosão, roupinha limpa, mas está induzindo ao erro. Né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Então vamos lá. Seitas e heresias. Pediu ao pastor Paulo para separar em 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 5. Apenas alguns versículos para a gente fazer essa introdução, enquanto eu vou lendo aqui. O cristão deve estar atento acerca de inovações, modismos, novas unções, novas revelações sem qualquer fundamentação bíblica. E também deve ter cuidado com a interpretação equivocada da palavra de Deus, pois aí estão as fontes de muitas heresias. Deve saber identificar os falsos mestres e seus ensinos, para não ser enganado ou até mesmo desviado da verdadeira palavra de Deus. Pastor Paulo, por favor. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Até o 4? 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Comenta aí, Paulo, isso aí que você entendeu, por favor, só para esclarecer uma coisinha. Pode falar, por favor. Nós temos ouvido muitos tipos de pregações, muitos tipos de doutrinas, e Paulo ele já está advertindo Timóteo em relação a isso, que muitos viriam em nome de Cristo pregando doutrinas que facilitariam a vida das pessoas. Ou seja, você quer cura, então eu vou promover para você o evangelho da cura. Você quer prosperidade? Então venha que você vai ter prosperidade. As pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir, não estão procurando ouvir a palavra de Deus. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em vez das pessoas procurarem ouvir a palavra de Deus e cumprir o que está escrito nela, se sujeitando a Cristo, porque dessa forma nós alcançamos misericórdia pela graça, e aí sim podemos ter cura, podemos ter libertação, prosperidade, tudo isso nos seguirá, são as bênçãos que nos seguem. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos ou fazer barganha por conta de bênçãos. E aqui Paulo está exortando Timóteo a permanecer na sã doutrina e se desviar dessas pessoas que promovem o evangelho do oba-oba, o evangelho fácil, o evangelho que só vai trazer o que você quer, tudo de bom. Não se preocupa em observar a palavra, e sim fazer as coisas apenas pelo seu bel prazer. Amém. Então, irmãos, aqui na nossa apostila, identificando as seitas e heresias. Esses termos são definidos pelo dicionário Aurélio do seguinte modo: seita, doutrina ou sistema que diverge da opinião geral. Heresia, doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. No grego bíblico, o grego koiné, o grego popular, é empregada a palavra aireses, com dois sentidos principais. Seita, no sentido de facção ou de corromper a fé. Um corpo de partidários de determinadas doutrinas, Enfim, aí eu coloquei algumas referências aqui que até nós já estudamos em Atos sobre isso. Certas facções. A liderança determina algo e as pessoas fingem que fazem para agradar, mas por trás está só arquitetando o mal. Ou quando o líder sai, começa a falar mal. Isso aconteceu muito com Paulo, quando ele chegava em determinadas regiões, como em Coríntios, no início, ele passou por esse problema. Em Éfeso, passou também, onde ele foi apedrejado também. Enfim, várias passagens que nós vimos aqui, onde Paulo foi perseguido. E em Gálatas também, em Gálatas, principalmente em Gálatas, Ele é considerado também uma epístola da galera carnal. O pessoal de Gálatas era muito carnal. Terrível, imagina, ao ponto que Pedro e Barnabé dissimularam, é para você ver como é que é a coisa lá. Então vamos lá. Heresias, opinião contrária à doutrina prevalecente. Para a gente resumir, irmão, tudo que é contrário à palavra de Deus é heresia, E tem aquele adágio, podemos falar assim, Paulo? Todo contexto. Todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, a gente aprende isso. Mas está na Bíblia. Não, mas vamos lá, interpretação. O que está dizendo? Dente por dente, olho por olho. Então você vai sair aí fazendo justiça com a sua mão? Tem que ter muito cuidado no literal. E às vezes não é isso que o texto está falando. Então existe um contexto. Pode ser o versículo anterior, o posterior, pode ser o capítulo inteiro, pode ser o capítulo posterior, ou todo o livro, para você entender. E tem que fazer essa contextualização. Vamos lá, Joel, Apocalipse, Atos, a gente vai lá atrás e volta. É assim, é o correlacione. Logicamente que futuramente quem puder ter uma Bíblia de estudo facilita, mas também você tem que olhar se está correto. Porque às vezes o camarada na tradução esquece um português ruim, bota um S a mais, como a bênção sacerdotal em 2 Coríntios 13, está no plural, está errado.
não é? Os pastores aqui dão a bênção, né, sacerdotal no final. Bênção sacerdotal, Paulo eu queria chamar a atenção, porque não é a bênção sacerdotal, a bênção apostólica. É a bênção apostólica, não é sacerdotal, sacerdotal lá no passado. Tudo bem. Então, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, né? A comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam, ou seja, mas tem muita Bíblia que está sejam. Está errado. O camarada lá da tradução, ele moscou lá e botou um N ali que não era para colocar. Mas isso não invalida a Bíblia. Bom, você aprender português, né? Deus está com um português ruim. E aqui a gente vai aprendendo aqui o que é símile. Galera do vestibular, o que é uma símile? No batismo de Jesus, viu lá o Espírito Santo como, né? Que? Parecido com, sim, pronto aí. Depois eu vou falar o que é acidente, mas aí não vamos quebrar a língua, viu, pastor? Mas já é alguma coisa, já fica sabendo. Não é a pomba. Foi a pomba que pousou de Jesus. Imagina, mas uma pomba pousar vai fazer estrago. Imagina no carro do pastor, uma pomba, pastor. Se ela resolver, vai estragar a pintura, não vai? Vai ser muito legal. Vai ser complicado. Então é como o quê? Não é a pomba que descer, mas assim como, assim que. Vamos lá. Vamos lá. Característica das seitas e heresias, está aqui na apostila. Em geral, minimizam ou desvalorizam a pessoa de Cristo e deturpam ou rejeitam as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Relativizam tudo. Tudo tem explicação. A ciência explica. O Mar Vermelho não se abriu. Foi a baixa-mar, a praia-mar. Não foi aquilo que aconteceu. Né? A água não se tornou em vinho. Que tinha lá no estoque lá, e pegaram e colocaram no lugar. Não, Jesus não morreu. Jesus tomou lá um remedinho que não passou por nada daquilo, e ele viveu, né? Aí teve aquele filme lá, aquela dinastia lá daquele John Brown, Ross Brown, aquele camarada lá que fez aquele livro do pessoal lá dos Illuminati, que foi uma distorção, né? Que Maria Madalena tinha casado, uma confusão danada. Então, a gente precisa compreender a Bíblia para não cair nessas induções, né? Então vamos lá. Alegam ter uma revelação especial. Todo mundo recebe uma revelação, né? Os fundadores das seitas alegam ter recebido de Deus uma revelação especial, reivindicando para tais revelações uma posição igual ou superior à Bíblia. Esses escritos são seguidos e venerados em detrimento aos textos inspirados das Escrituras Sagradas, ou seja, se a gente for pegar lá o Adventismo, quem é a principal pessoa da igreja adventista? Ellen White. Eles colocam ela no mesmo patamar ou superior a Cristo. Profeta. Aí fica falando, não, é que alguns escritos não canônicos, para minimizar, mas eles fazem isso. Aí nos delírios de Ellen White, sabe o que ela fala? Num dos livros dela que eu li, que Moisés e Elias estão em Júpiter, outro está em Mercúrio. Os profetas, é pequenino, que os planetas que estão desabitados, que a gente tem, né, o conhecimento do sistema solar, são habitados por esses homens, por Moisés, por Elias e por outros lá. Está lá escrito, as pessoas lá acreditam nesse negócio. Mas enfim, a gente vai ver isso mais lá à frente. Como os mormons, né? A gente vai falar também. Vamos lá. Como a gente vai combater as heresias? Pastor Paulo me ajuda aí, 1 Pedro 3,15. A melhor ferramenta para combater as seitas e heresias é o ensino sistemático e constante da genuína palavra de Deus, ministradas aos membros a responder com argumentos bíblicos qualquer tentativa de corromper a fé e as sagradas escrituras. É o que nós estamos fazendo aqui. Estudos sistemáticos da palavra de Deus, dirigidos ponto a ponto, esclarecendo a escola bíblica da mesma forma. Mas a revista às vezes não ajuda. Mas a gente está ali para falar do que o texto está dizendo. A gente vai abordar como foi no domingo, como seminário. Eu sempre falo que a escola dominical é o nosso seminário teológico da face da terra. Você vai buscando subsídios. Na medida que você tem mais sério, eu tiro um exemplo, eu tinha uma Bíblia pequena, de novo convertido. Aí depois foi para uma maiorzinha. Essa aqui, que é a Chat,
é uma das que eu tenho. Eu uso a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é um tijolão. Ela é grande, pastor, porque a letra é grande porque ela é grande. É que eu preciso de óculos. Óculos é para dar um charme especial. Claro. Tem que investir no meu visual, poxa. Você tem que entender isso, é um marketing pessoal. Né? Apesar que eu acho que Emanuel, por favor, ajudem aí. 10% da igreja. Então, o que acontece? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então, o que diz aí 1 Pedro 3,15? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, precisamos, irmão, ter essa mansidão e essa certeza daquilo no momento que você for confrontado o tempo todo. Os grandes líderes dessas ditas religiões, todos morreram. Allan Kardec, todo mundo era Allan Kardec, era Jean Baptiste Conselho das Contas, está enterrado lá no cemitério na França. Buda está lá na Índia, lá no Nepal. Maomé está lá em Medina. Eles falam que ele subiu, mas não subiu nada, ele está lá. Os ossos dele estão lá. Mas se nós formos em Jerusalém, tem uma plaquinha lá. Em inglês, em hebraico, em 3 idiomas lá. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Está lá. É um homem que dividiu a história. Por mais que eles tentem, né, desmerecer, desacreditar, não adianta, não. Aconteceu. Né? E vamos ver aqui. Vamos entrar na primeira, que foi separada, sobre falsas profecias. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os TJs, popularmente conhecido como Testemunha de Jeová. Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, após alguns cálculos baseados no livro do profeta Daniel, profetizou que a vida de Jesus ocorreria em 1914. Refazendo os cálculos, marcou para o ano de 1915 e depois para 1918. Com a morte de Russell em 16, Joseph Franklin Rutherford assumiu a liderança da seita e dá outro nome para o movimento russelita, as Testemunhas de Jeová. Rutherford também refez os cálculos e estabeleceu o ano de 1925 como início do milênio. O que aconteceu, irmão, na história, esse período todo? Como a gente tem da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a depressão lá nos Estados Unidos que quebrou a economia, a peste, né? A febre amarela, peste bubônica. Quantas pestes aconteceram? Extermínios, genocídios. Qual é o ano que nós estamos? Eles falaram que ia chegar a 2000. Nos cálculos, refazendo cálculos e tal. Agora, como que nós vamos conhecer um pouquinho desse movimento, dessa seita? Né? Quando ele começou a propagar os seus ensinos, ele falou que ele conseguiu traduzir a Bíblia do inglês lá direto do hebraico, do aramaico. Aí foi pedido para ele ter uma prova. Vem cá, o que significa que essa palavra aqui em hebraico, mas sem olhar para a Bíblia? Ele não conseguiu. Passou uma vergonha da vida dele. Em relação à situação dele aqui, que também não é nada boa, mas aqui fala assim, ó. Os falsos ensinos das Testemunhas de Jeová, ao longo dos anos, constituíram-se em uma das maiores divulgadoras de heresias, devido à sua vasta literatura e o seu método agressivo de propagação dos seus falsos ensinos, executado através de visitas de casa em casa. Se apresentam bem, falam manso. Mas quando você toca no nome de Jesus, não. Ele não é Deus. É um homem que apareceu na história, mas ele não é Deus. Nada disso. Orar, não precisa. Seguir uma regra de fé e conduta, isso não precisa. Nós fomos eleitos, as Testemunhas de Jeová. Para Testemunhas de Jeová, o céu não comeu, só os 144 mil vão subir. E o resto, onde ele vai ficar? O céu não colheu, não pode. Está errado. Então, ao longo da sua história, a questão da tradução, como eles chegaram aqui no Brasil também, chegaram aqui no século XIX. Né? Aí ele fala aqui também sobre as falsas profecias de Russell, que eu acabei de falar. Né? Rutherford, ele falou que Russell estava certo, só que ele errou o local. Lembra daquele ET que pousou aqui
no Rio de Janeiro, que ia pousar, que todo mundo foi para lá para a Casa Livre de Abreu, foi uma doideira. Não, tem o de Varginha, teve um que ia pousar aqui em Casa Livre de Abreu. Foi uma loucura. Mas é isso aí, foi no século XX ainda. Mas enfim, agora, é menos de 30 anos esse negócio. Rússia acertou, errou o local, mas estava certo. Também errou. Aí a gente vai vendo aqui, sobre os TJ, além, né, ele fala assim, as testemunhas de Jeová e o paraíso na terra. Olha só. As testemunhas de Jeová pregam que, exceto os 144 mil que reinarão com Jesus nos céus, todos os demais salvos ficarão aqui na terra para sempre. É mais uma heresia, pois apoiam textos bíblicos que não fazem alusão à morada para os salvos aqui na terra, mas se referem ao milênio. Aí tem Salmo 72, 1 ao 14, Isaías 11, 6, Mateus 5, 5. O que de fato a Bíblia registra sobre esse assunto é diferente, que nós falamos aqui, Filipenses 3, 20, que eu peguei aqui no domingo. Você vai ver essa menção aqui. Quando esses TJ, por exemplo, eles têm aquele livreto, né, o sentinela. Eles falam, mas se você quiser eu vou deixar aqui esse folhetim, depois eu venho aqui na sua casa e vou te explicar melhor. Não abra a sua porta. Eles vão morar na sua casa, literalmente. Eu falo isso porque, onde eu moro, o vizinho, isso é um TJ. O marido era gente boa, era professor César, bacana, olha, eu não sei como ele era TJ. Homem inteligente, conversava bem, faleceu de câncer. A esposa dele, olha só como é que é a situação, tem uma mangueira. A mangueira dela grande, os frutos caíram para casa. Sabe o que ela fez? Cortou a mangueira. Quando eu fui lá para devolver a Armanda, eu falei, pega lá no meu quintal. Uma espada bonita, né? Quero não, pode ficar. Mas é sua, não pode ficar. Com nojo, eu falei, mas meu Deus, não quero não. Então tá bom. E ela cortou para nunca mais cair lá em casa. Então você vê a índole das pessoas. Quando o pessoal passa lá na rua, ela não vai lá no meu portão. Ela manda os outros irmãos e passa do outro lado lá e não vai lá em casa. E toda vez que vai lá, tem um confronto, né? Falei, irmão, vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos orar. Assim mesmo, vamos orar. Olha, é o seguinte, vou deixar esse produtinho, você aceita? Tudo bem, tranquilo, mas não vai orar não? Então, bom dia para vocês. É assim que eu faço. Ninguém para lá na minha porta lá do TJ. Tem que ser assim, refutando. A gente já conhece, aí vai ver, popularmente falando, né? Não serve a pátria, não doam sangue. São totalmente libertinários. Tem um amigo meu que ele é açougueiro e trabalha com TJ lá. O cara é mais bagunceiro do que o mais bagunceiro, do que o mais do cachaceiro. Fala um palavrão. Não são monogâmicos. É um perigo isso. É um perigo. Vivem à margem da sociedade. Não vivem nem o que eles acreditam. O próprio fundador teve 29 esposas. Imagina, 29 esposas. Então a gente vê. Não adianta a gente, mas é legal. Não, irmão, tem gente que você não precisa nem saudar, nem abrir a porta da sua casa. Não sauda. Porque se você deixar, se deixar, vai te engolir. Vai te engolir. Então a gente precisa estar atento a essas ditas religiosas que estão aí, pegando a palavra de Deus totalmente aonde? O Espírito Santo. É algo assim que aconteceu, um sopro, uma coisa diferente, mas é com letra minúscula. E o Espírito Santo é Deus. A própria tradução, o Novo Mundo. É a interpretação que eles acharam que tinham que fazer. E não tem nada a ver com os escritos aqui da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então a gente precisa estar muito atento a essas questões. Agora vamos lá, o mormonismo. É uma igreja que tem um nome até bonito, né? A igreja, né, dos santos dos últimos dias. Nome bonito, nome pomposo. Né? Vê aquela galera de dupla, né? Os caras brancão, vem de outros países, os caras às vezes não falam nem português direito. Né? Agora que os negros estão tendo desde lá, rapaz, o negro não era aceito lá nos morros, não sei por que esse preconceito contra o negro. Né? Falar que o negro era amaldiçoado, que era galinhagem de carinho, essas coisas, né? Que
Lá no seminário, né, Paulo? A gente fala sobre isso. Hein? Hã? Não começa com isso não. Não, eu Você só já falo. está, você já é antigo. Já superado, já superado. Mas tudo bem, não. Vamos falar do debate que nós tivemos lá. Então vamos lá. Mormonismo, aceita mais anticristã. A sua doutrina é repleta de orientação e revelação angelicais. Os Mormons, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, como também são conhecidos, é uma das seitas que mais cresce no mundo, com dados de crescimento assustador, especialmente no Brasil. Todo esse crescimento é atribuído ao trabalho intenso dos missionários denominados Elder. Portanto, é de suma importância conhecer a história e seus principais ensinos. Joseph Smith Jr. foi o seu fundador. Em 1829, Smith diz ter recebido de João Batista, através de visão, o sacerdócio de Arão. E algum tempo depois, também por visão, dos apóstolos Pedro, Tiago e João, o sacerdócio de Melquisedeque. Em 6 de abril de 1830, segundo ele, com as autoridades de Abraão, a chancela de Arão e Melquisedeque, Smith abriu na cidade de Fayette, nos Estados Unidos, essa seita. Aí, você veja, como é que ele começou esse delírio? Vamos aqui, na nossa apostila. E as tábuas de ouro? Vamos falar agora aqui. Doutrina e Ensinos do livro Mormon. Esse livro foi escrito originalmente em placas de ouro por um profeta chamado Mormon e dado ao seu filho Moroni, que por sua vez enterrou no Monte Cumurá, situado em Palmyra, em Nova York. Após 14 anos de sua escrita, em 22 de setembro de 1827, essas placas foram encontradas através da revelação e orientação de Moroni a Smith, que após tradução para o idioma inglês foi publicado pela primeira vez em 1830. Essa obra é composta por 15 livros, que são divididos em capítulos e versículos. É um relato da história dos primeiros habitantes da América e citações de textos bíblicos. No livro de Smith, Deus é apresentado como um ser de carne e ossos, além de afirmar a existência de outros deuses. Diferente da Bíblia, pois ela afirma que Deus é Espírito. É Espírito. Né? Que é um só Deus. Né? Devemos o quê? Amar somente a Deus. Afirma que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas pelo Deus Adão, contradizendo a Bíblia. Nós vemos a linhagem, né? De Maria, da qual nasceu Jesus. Está aí, em Mateus. Afirmam que todos, após o castigo, serão salvos. Então, é uma miscelânea, coisa de maluco. É o santo que criou o doido, você pode. Então, a gente tem que aprender, né? O que acontece? Engraçado que esse camarada também teve 27 esposas e 44 filhos. Adotando a poligamia, tão condenado pela Bíblia. Né? Enfim. Esse cara é uma olhada. Agora vamos lá. Segundo os Mormons, a pérola de grande valor contém o livro de Moisés, o livro de Abraão e alguns escritos inspirados de Joseph Smith. O livro de Moisés contém uma narrativa de algumas das visões e escritos de Moisés revelados a ele, ao Joseph Smith, entre junho e dezembro de 1830. Segundo os Mormons, esta obra esclarece doutrinas e ensinamentos que se haviam perdido na Bíblia e traz também informações adicionais concernentes à criação da terra. O livro de Abraão, conforme acreditam os Mormons, contém as informações sobre a criação, o Evangelho, a natureza de Deus e o sacerdócio. Olha só, pegou um monte de coisa e foi jogando e colocando e as pessoas acreditam. Se parar para ouvir esses camaradas, eu vou te contar, uma vez eu fui parado por um deles, não foi fácil me livrar. Eles vão falar e tal, deixa eles falar. Falou, legal, então vamos lá. Quem começou tudo? Deus, mas que Deus é esse? Não, que lá no universo ele se materializou e tal. Mas vem cá, você tem Bíblia aí? Ah, nossa, tua Bíblia não tem. Vamos aqui abrir Jó, capítulo 38. Aí eu vou te explicar como é que foi a criação do mundo, como é que Deus fez esse negócio. Aí, não, mas isso aí não, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é inspirado. É o livro mais antigo da Bíblia. Você sabia disso? Então, vamos ler um pouquinho. Deixei você falar, você vai me ouvir. Não, você quer que a gente está em cima da hora? Aí, então tá bom, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Falei para eles. Não falei a bênção apostólica. Falei essa cena. Oi. Esse conselho que o apóstolo Paulo está aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo 6, no versículo 20. Lê aí, pastor Paulo, que o senhor está me preocupando, senão vai ser na live. Se encaixa dentro dessa classe de pessoas. 1 Timóteo 6, 20.
1 Timóteo 6:20. Enquanto o pastor Paulo está procurando. Não, senhor? Pode falar aí, pastor. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Sim, pode falar. Não, estou falando que se encaixa dentro dessa classe de pessoas para a gente ficar atento, entendeu? No caso, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Ficar atento contra essa classe de pessoas. Não é essa classe específica não, mas serve. Mas não é essa classe não, estava falando de um outro povo. Porque o que acontece? Timóteo ele era muito jovem, né? Quando ele foi incumbido, né, de exercer o seu ministério pastoral. Então Paulo, ele adverte, apesar que ele já acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias, mas já chegando na sua partida, Paulo começa a preparar Timóteo. O que iria acontecer, as oposições que ele iria enfrentar. E passa alguma coisa chamada no marketing, que é o contorno de objeções. Isso é no marketing. Mas vamos lá. Agora vou falar o que é o AIDA, aí vocês vão entender o que é isso. Vamos lá. O batismo pelos mortos, os mormons falam esse negócio. O batismo pelos mortos ou batismo por procuração é ato de alguém ser batizado em lugar de uma pessoa que já morreu, com o objetivo de salvar o falecido. E aí, como é que funciona esse negócio? Entendi. O batismo salva alguém? O batismo tira pecado? Não, a igreja está tendo esse negocinho aí, né? O que purifica de todo pecado é o sangue de Jesus. É o sacrifício que nós vamos honrar aqui no próximo domingo, na Santa Ceia, com o nosso conferencista internacional. Já tem o nome do conferencista, não me passado. Marcos Cabral. Marcos Cabral? É o que? Descendente do Pedro Alves Cabral? Direto. Então, ele não veio na Santa Maria Pequenina, não foi. Caravela de Cabral, isso aqui de Cristóvão Colombo. Tá vendo aí? Vamos lá. Eles usam fora de contexto 1 Coríntios 15, 29. Paulo, lê aí depois aí. 1 Coríntios 15, 29. Quando Paulo usa o próprio argumento dos que negaram a ressurreição, né, de Cristo, e pergunta, se eles não acreditam na ressurreição, então por que batizam pelos mortos? Existe nesse texto bíblico uma interrogação como forma de argumento e não uma doutrina. Após a morte resta o juízo. Não há subterfúgio. Depois da morte segue-se o juízo. Aquele que crê, for batizado, será salvo. O que não crê, então está condenado. Quem a gente vai dizer nisso? Já a própria Bíblia refutando, né? Exatamente. Então, 1 Coríntios 15, 29 fala o que, Paulo? Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, tem que ter muito cuidado. Mas o batismo salva, o batismo não leva pecado. Não. A salvação é individual. Jesus morreu para todos, foi um sacrifício universal. Não foi para um só povo. Todos. Agora, eles pregam isso aqui, tem gente que acredita. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém? Vamos agora para o Adventismo do sétimo dia. Esse é bom, hein? Esse aqui é bacana, vai me falar muita coisa. William Guilherme Miller, o fundador da Igreja Adventista do sétimo dia. Legal, eu leigo, membro da Igreja Batista. Ao ler o texto de Daniel 8, 13 e 14, Miller fez alguns cálculos e chegou à seguinte conclusão. Jesus voltará no dia 23 de março de 1843. No dia definido por Miller para a volta de Jesus, nada aconteceu. Então ele usou o calendário, desta vez o romano, e depois o hebraico, remarcando a vinda de Jesus para 22 de outubro de 1844. Nada aconteceu. Depois de duas mal-sucedidas previsões, Miller é obrigado a fugir de uma multidão enfurecida, que havia vendido propriedade, deixado emprego e famílias. Conforme lá em 1 Tessalonicenses, a carta dos Tessalonicenses fala sobre isso. Essa última data foi chamada de um grande desapontamento, referindo-se à grande decepção e revolta que todos sentiram ao descobrir que foram enganados pelo cálculo de Miller. Depois da decepção causada pelas suas previsões equivocadas, Miller volta atrás e admite os seus erros. Porém, esse fato não finalizou as heresias, pois Hiram Edson, seguidor de Miller, afirmou que a data prevista por Miller estava certa.
e estava errado também era o lugar, afirmando que de fato Jesus entrou no santuário celestial para purificá-lo na data prevista por Miller. Ou seja, criando outra heresia maior que a de Miller. Nessa época surgem outros líderes, tais como Joseph Bates, que instituiu a guarda do sábado, e o casal James e Ellen White, exercendo forte influência através de profecias e mais tarde através de seus escritos, que são considerados pelos adventistas como inspirados por Deus. Com a união desses e mais alguns líderes, fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já vou entrar aqui na guarda do sábado, devido a essas fracassos das previsões de Miller. Essa heresia ganhou relevância após uma suposta visão de Ellen White, que afirmou ter visto dentro da Arca da Aliança o quarto mandamento em destaque nas tábuas da lei mosaica. Então vamos lá. A guarda do sábado. Eles guardam o sábado. Sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, não fazem mais nada. Eles guardam o sábado. Aí vem. O sábado foi criado por causa do homem? O sábado foi criado por causa do homem? Deus criou o mundo em quantos dias? No sétimo dia. Então a gente só vai fazer a conta. Primeiro dia da semana qual é? No sétimo dia, ele descansou das suas obras, da sua criação. Mas Deus continua trabalhando até hoje. Ele não está aposentado do INSS, não. Entendeu? Então, aqui vem falar aqui. Jesus não guardou o sábado, conforme vários relatos do ministério de Jesus. Ele não precisava da guarda do sábado, ele curou no sábado. Imagina, um animal caído num buraco, você não vai lá tirar? Se a gente tem um cuidado com o animal, imagine com a criação do próprio Deus. Aquela mulher que estava lá curvada há mais de quase 40 anos, curada no sábado. O homem com a mão mirrada, curado no sábado. Então, Jesus era um herege? Não, ele é Deus. Ele é o Senhor do sábado. É o Senhor de todos os dias. Todos os dias são santos. Né? Não tem a segunda-feira santa, a terça-feira santa, a quarta-feira santa, a quinta, sexta-feira. Né? O pessoal guarda aí, Jesus vai para a cruz, volta, tá. Todos os dias são santos. E a palavra fala, sede santos como eu sou santo. Nós temos que o quê? Procurar o que é a santificação. Como é que ela vem a santificação? Através da palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos santificando. Amém? Então, e eles falam outras coisas aqui. O destino final dos ímpios, né? Eles creem que os ímpios, após um período de sofrimento, serão destruídos para sempre. Não acredito que sofrerão eternamente no fogo do inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Lá em Marcos 9, 43 e 44. As Escrituras Sagradas afirmam que haverá castigo eterno para os que não forem salvos, e não aquilamento eterno. A terra vai acabar. Não. A terra, o mundo, não vai acabar. A terra ela vai ser restaurada pelo seu estado original. Não vai ter doença, não vai ter mais choro, não vai ter lágrima, não vai ter fome, não vai ter dia, não vai ter noite. A glória do Senhor, irmão, vai suprir tudo isso. E nós vamos nos alimentar da árvore, aquela que o inimigo pensou que sabia e não sabia nada. Ainda deu o caminho errado. Né? Não sabe de nada, eu falo. O inimigo não sabe de nada. Se ele soubesse, né? Mas não tem esse poder. Ele tem um poder limitado para te induzir a fazer coisas erradas. Amém? Até aqui, irmão, estamos entendendo? Aí eu separei aqui o Islã. Essa aqui, a gente tem visto muitos atletas, muitos artistas de cinema, tudo agora se convertendo ao Islã. Né? A segunda maior religião do mundo. Todos os dias, mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados pelo mundo ajoelham em direção à cidade de Meca, localizada na Arábia Saudita, para dirigir as suas orações a seu Deus Alá. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E em mais de 50 países da África e da Ásia, abarca a maioria da população. Nos países da Europa e América são minorias, porém,
com um crescimento alarmante. Vê as ditaduras na Nigéria e entre outros países africanos, é o Islã, né? E tem lá aquele movimento terrorista, esqueci o nome deles, que eles matam, daqui a pouco eu vou lembrar, estava aqui, mas sumiu. O que eles fazem com as moças? Eles arrancam a faca, o útero, eles estupram, eles arrebentam. Segue o Islã? Não, morre. Eles matam as minorias, matam os seus opositores de outras religiões, eles matam. Estou trazendo o nome desse movimento. Todos que se opõem ao Islã, pela força. Agora vamos entender a origem do islamismo. No século VII, na Península Arábica, estava ocupada por povos nômades que viviam em regiões desérticas, vagando de um oásis a outro, caracterizados pela grande rivalidade entre as tribos e o politeísmo religioso. Naquela época, Meca era uma cidade árabe e tornou-se um importante centro comercial e um grande centro de peregrinação religiosa, onde ficava a Kaaba. É um templo que abrigava ídolos tribais. É nesse contexto que nasce o fundador do islamismo, Maomé. Ele nasceu lá em Meca, na Arábia Saudita, né? Nome de Abu Qasim Mohammed, órfão de pai e mãe, criado pelo avô, depois foi como tio, foi criado nesse meio aí, nômade, né? Aí, chega um belo dia, ele fala que recebeu a primeira revelação do anjo Gabriel, olha aí, e lhe deu a incumbência de ser o profeta do único e verdadeiro Deus, Alá. Outras revelações aconteceram, né? No livro Alcorão, que ele foi reunindo todas essas citações do livro sagrado do Islã. Ele começou essa pregação em 613 depois de Cristo. Em 622 foi perseguido, porque ele pregava a existência de um único Deus, minúsculo, em uma cidade politeísta. Aí, contrariou os interesses, ele teve que fugir de lá, de Meca, e foi para Medina, cidade posteriormente chamada Cidade do Profeta. Essa fuga de Maomé é chamada de fuga de Égira. Em Medina, Maomé conquistou novos adeptos, assumindo a autoridade religiosa e política de Medina. Em 630, retornou e conquistou pela força a cidade de Meca, e aos poucos foi conquistando mais adeptos para a fé islâmica. Morreu em 632, aos 62 anos de idade. Então, o que aconteceu? Ele tentou, vou ver se agora é por esse caminho tá. Não deu. Uma cidade politeísta. Cada tribo tinha lá o seu Deus, ou os seus terafins. O que são os terafins? Terafins eram as suas divindades domésticas. Lembra de... Foi Sara? Ou Rebeca? Rebeca. Rebeca. Levava os terafins com ela. Aí, foi isso mesmo. Leia também. Então, o que acontece? Terafins, deuses domésticos. Cada tribo tinha lá a sua divindade. Então, bateu de frente com o sistema da época. Ele teve que correr fora. Aqui fala sobre o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra de Alá revelada ao profeta. Eles contêm os fundamentos da fé islâmica. Narra a história dos escolhidos de Alá, dita suas normas de vida, incluindo um código penal bastante rigoroso para aquele que descumpre seus ensinamentos. O Alcorão fala também de anjos, de juízo final, predestinação. Contém instruções que regulamentam as orações, jejuns, além de regulamentar as relações das pessoas entre si. O fato curioso é que incorpora elementos fundamentais do judaísmo e do cristianismo, como a história de Adão e Eva, a narrativa de história de Abraão, Moisés, Davi, Salomão e até Jesus Cristo. É um livro, vamos colocar assim, é uma narrativa poética, do Alá, do Alá. É do Alá, aquela coisa terrível, para não falar outro nome, que é demônio, mas enfim. O cara ficou extasiado. Ele chegou num estágio que ele começou a delirar e começou a escrever, a recitar, como se fosse um poema. Vou colocar assim, que não é um poema. Eu já li o parte do Alcorão, fala sobre Adão, fala de Abraão, eles chamam um respeito tremendo para Abraão. Você chegar lá fugir da vida e falar que Abraão você vai arrumar um problema. Maior do que não é. Você já reparou que tem certos humoristas que não brincam com a religião do Islã? Já reparou? Brinca com o cristianismo, fala um monte de coisa, mas ninguém mexe com Maomé, ninguém mexe com nada com Abraão, ninguém mexe com isso. Já repararam? Se não morre. Né? Então, o que a gente tem que entender é que o Islã, no seu apogeu lá na Idade Média, era assim. Eles davam, vamos dizer assim, para eles conquistar aquela terra, a força,
Mas algumas coisas, hoje, nós somos herdeiros da sua cultura. Por incrível que pareça. Uma coisa que quem é muito bom em matemática aqui? Não, tá bom. Nós herdamos dele, dos árabes. São excelentes professores de matemática. A escrita arábica, a nossa escrita, dos árabes, do Islã. A cultura é muito parte proveitosa, não estou falando da parte espiritual, não. Estou da parte cultural. Eu li um tempo atrás também que eles estão se filtrando assim em vários países, em vários lugares, entendeu? Com a intenção de trazer adepto para eles, entendeu? Eu participo de uma live, terça ou quarta, hoje não vai ter live, mas amanhã, esse meu amigo lá de São Paulo, ele é do Islã. Então eu converso muito com ele, pastor. São altamente religiosos. Ele para lá, ele é eletricista lá na prefeitura lá em São Paulo. Ele para, meio-dia, onde ele está. Bota o tapetinho dele, virado para a meta, vê lá o GPS dele e pimba. Se estiver na rua, ele para e faz a oração dele. Não come carne de porco. Nada é produzido derivado de porco, ele não come. Salsicha, mortadela, nada. São rigorosos. Oi. Bocarã, é isso? Queria ter uma esposa assim. Bocarã, esse estava aqui. Entendeu? Estava lá. Mas isso aí, muito obrigado pela contribuição. Minha secretária particular. Mas vamos lá. Pagamento. Esse dinheiro não vai ter. Pela fé. Vamos lá. Então, falando aqui sobre o Islã, é monoteísta, porém um conceito totalmente oposto ao apresentado na palavra de Deus. Para ele, Deus se chama Alá, Deus na língua árabe. Não acreditam num Deus trino. Acreditam em um Alá tão santo que o homem comum não pode ter nenhum relacionamento com ele, ficando a cargo dos anjos e de alguns homens especiais, como os profetas, que são responsáveis para transmitir a sua vontade. No islamismo, Jesus é simplesmente um dos 120 mil profetas que veio trazer as mensagens de Alá. O Espírito Santo é desconhecido pelo Islã. No entanto, a palavra de Deus diz o contrário. A gente já sabe. Então, eles não creem nisso. Quando fala que eles são rigorosos, que o Alá é tão santo que o homem comum não pode tocar nele, chegar nele. Então, você imagina as mulheres. Tem que usar a burca. A mulher não pode andar com a cara descoberta. Mas não, tem a polícia lá. A polícia com chicote na mão. Não podem dirigir, A mulher não pode nada. A mulher é feita para casar, procriar e mais nada. Não faz nada. Não dá nem palavra. Não pode falar. É calada. É assim. É assim. E tem um detalhe importante. A criminalidade lá, irmão, é controlada. Se você roubar, é muito decepada. E dependendo do crime, é a pena capital, é a pena de morte. Israel também é assim. Tem? Israel também é assim. Não ia chegar lá, mas olha só. E tem a galerinha aí, das letrinhas, da sopinha de letrinha, é condenada à morte também. É jogado lá do alto do prédio, é condenado à morte. Não tem esse negócio de a galera do arco-íris, não. Sim. LGBTQ, PQNN, não tem. Morre. Não pode. Então, você vê. É haram. Inclusive lá Vai queimar no mármore do inferno. Lá na África é o termo usado para proibição. Hein? Haram é o termo usado por proibição. Exatamente. É usado para proibição. Mas eu estou falando. Lá na África estão fazendo agora uma lei que todo mundo que se declarar homossexual morre. Mas isso já existia, né? Então o pessoal está aí e não pensa nessas coisas. Então, o que acontece? E aqui no Brasil, eles já estão instalados. Sabe aonde? Em Foz do Iguaçu. É uma comunidade fortíssima do Islã em Foz do Iguaçu. Quando você for em Foz do Iguaçu, cuidado, hein? Não coma carne de porco perto desse pessoal. Não dê bobeira, que tu vai levar uma chicotada lá, que não está fácil. Aí vem aqui, deixa eu ver uma coisa aqui interessante. Sim, o inferno, do islamismo. Os seguidores infiéis do islamismo e seus adeptos de outras religiões serão mandados para as chamas do fogo ardente e lá sofrerão um tormento eterno. Ensinam o islamismo. Reivindicam que o islamismo é a única religião que pode livrar o homem do inferno. Mas afinal de contas,
O que deve fazer um muçulmano para se livrar do inferno islâmico? Pois ao mesmo tempo que prega a obrigação de ajudar o próximo, pratica a violência contra os ditos infiéis a Allah. Como é que pode isso, essa controvérsia? Ajudam, né? São parceiros no seu movimento, eles ajudam uns aos outros. Esse meu amigo também, ele é mão aberta. E no céu tem as 70 virgens esperando por eles, né? Eu não queria falar isso de deleite. Tem muita coisa que eu poderia falar. Né? Agora, para encerrar, nessa questão aqui de seitas e heresias, eu coloquei as principais. Eu poderia falar da seita Shonoye, hoje está muita coisa do esoterismo. Tem muita, o crente está usando amuleto. Né? Tem que ter muito cuidado com esses negócios. Ah, mas isso aqui é uma recordação. Não, cuidado com isso não. Um mantra, a energia, orações e tal. Cuidado com esse negócio. Eu poderia falar do espiritismo também, cresce. São pessoas altamente preparadas filosoficamente e teologicamente. O problema é Lucas 16, 19. Eles não acreditam nesse negócio. Eles acreditam no Brau. Eu achava que Brau é aquele negócio de fazer no cabelo. Aí vão lá para o Brau e voltam. Não voltam. Quem está lá, Lucas 16, 19, fala o quê, né? Pô, Lázaro, estava onde? No seio de Abraão. E o rico, estava onde? No Hades, no inferno. Aí Abraão fala, vem cá, se você acredita que os mortos voltam, pô, tem a palavra, tem a escritura, por que você não pregaram isso? Agora imagina se eu chegar lá, vem cá, quem está lá volta. Ninguém acreditar. Então, é esse problema. Ah, vai voltar como rei. Todo mundo foi rei. Ninguém foi pobre, já reparou? Ninguém é pobre, todo mundo é rei, foi decapitado, não sei o quê. Entendeu? É umas coisas de... enfim, cada um com a sua. Eu poderia falar do budismo. Siddhartha Gautama, de tanto jejuar, de tanto ficar lá em concentração, chegou ao nirvana, um estado mágico de concentração, e foi elevado à categoria de Buda. Imagina, passar lá no Buda, vai ficar rico, bota o Buda de cabeça para baixo, bota o Buda de costa, essa coisa. Entendeu? Então, poderia falar um monte de coisa, mas essa situação das seitas heresias tem que ter muito cuidado. A gente passou por uma fase agora, já fechando, pastor, a data agora do dia 27. Tem que ter muito cuidado. Ninguém vai falar que é coisa ruim. O mundo não é ruim. Vou falar do meu tio, ele chegou no Rio de Janeiro, veio de Recife, aí viu lá, na Inclusive, umas notas, naquela nota de 10 reais que era do Pedro II, um bolo, ele pegou. Aí ele estava com fome, aí ele comeu a farofa. Ele estava com sede, tomou a cachaça. Sabe o que aconteceu com ele? Uma febre que o médico não curou, ninguém fazia nada. E ele quase morrendo. Aí foram falar que foi oferecido não sei o que lá, e teve que gastar outra grana, além do que tinha pego ali, para pagar a dívida. Temporariamente. Sabe qual foi o resultado disso? Mal de Parkinson. O cara com 20 e poucos anos, mal de Parkinson. Não quer saber da palavra, até hoje. Está chegando aos seus 70 e poucos anos. Treme. Lá atrás, essa maldição tinha que ser quebrada, não foi. Ah, mas é bom. Se fosse bom, era outro nome. É igual a droga. Se droga fosse bom, acabava um pouco. Mas é droga. Então, essa questão do estudo aqui de seitas heresias, tudo que for oferecido a você, irmão, não está na palavra, pode vir um anjo, Gabriel, né? Não sou Gabriel. As asinhas batendo, que hoje não tem asa, mas enfim, tá. Ó, é anátema. É outro evangelho. Não aceita. Então tem que ter muito cuidado com isso. Para nós fecharmos, alguma dúvida, desespero, qualquer coisa, deixem aí na nossa relatoria ali, por favor. Pode usar o grupo, pastor, para falar das perguntas, se precisar? Pode usar o grupo da igreja? Pode usar? Aí a gente fica mais fácil para a gente responder. Quiser, pode aí o pastor também pode participar. O pastor ficou calado. Você quer pegar o pastor? Está cansado. Eu fiquei em pé porque eu estava já fechando meu olho. Então tá bom. Meus amigos, então, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Voltem semana que vem. E semana que vem nós vamos entrar em Apocalipse. Que Deus nos ajude. Deus abençoe a vocês.